Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no guia neuropsicológico Ansiedade sob Controle, de Aldele Guimarães. Vamos desvendar o que a neurociência tem a nos dizer sobre ansiedade e, mais importante, como podemos usar todo esse conhecimento para finalmente retomar o comando. Beleza, então vamos direto ao ponto, né? A pergunta fundamental de todas. Afinal, o que é ansiedade? Será que é só um nervosismo passageiro ou tem algo bem mais profundo acontecendo? Para a gente entender a ansiedade, a primeira coisa é enxergar ela como uma resposta natural. E pode acreditar, até muito útil. É um mecanismo que a evolução foi aprimorando ao longo de milhares de anos. Na sua essência, a ansiedade nada mais é do que o sistema de alarme adaptativo do nosso cérebro. É ele que prepara nosso corpo e nossa mente para reagir a uma ameaça, nos deixando em alerta. E tanto faz ser um predador antigamente ou um prazo super apertado no trabalho hoje. E aqui está o pulo do gato. A gente precisa saber diferenciar a ansiedade normal de um transtorno. A ansiedade normal é temporária, sabe? É proporcional ao desafio. Já o transtorno de ansiedade, aí a história é outra. É quando esse alarme fica disparado sem parar, de um jeito desproporcional e começa a atrapalhar e muito a nossa vida. Mas como é que a ansiedade se manifesta na prática? Como ela aparece no corpo e na mente? Reconhecer os sinais é o primeiro passo para conseguir lidar com ela de forma eficaz. Fisicamente, o corpo fica em alerta máximo. O coração parece que vai sair pela boca. A respiração fica ofegante. Aquela tensão nos músculos que não passa. São todas reações do nosso sistema nervoso se preparando para uma batalha que muitas vezes só existe dentro da nossa mente. E psicologicamente, a mente entra num ciclo vicioso. É aquela preocupação que não acaba nunca. Medos que parecem gigantes, a gente fica mais irritado, com dificuldade de focar, sem falar nos famosos pensamentos catastróficos, que sempre imaginam o pior cenário possível. E quando a ansiedade começa a ditar as regras do nosso comportamento, como evitar situações sociais ou causar uma insônia que não vai embora, um cansaço constante, aí são sinais de alerta claros. Se isolar pode até parecer um refúgio, mas na verdade só intensifica o problema. As causas são como uma teia complexa, sabe? É uma mistura de predisposição genética, o ambiente em que a gente vive, o estresse crônico do dia a dia e até o ritmo acelerado e superconectado da vida moderna. Agora, a parte mais interessante é o que acontece lá dentro do nosso cérebro quando esse sistema de alarme todo é ativado. Vamos dar uma olhada mais de perto na neurociência por trás da ansiedade. A gente tem dois atores principais aqui. A amígdala, que é o nosso centro de processamento do medo, e funciona como um detector de fumaça super sensível. E temos o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, que deveria ser o bombeiro que vai lá checar se o fogo é real. Na ansiedade, o que acontece é que esse detector de fumaça está hiperativo. O processo todo acontece em 3 etapas muito rápidas. Primeiro, a amígdala detecta um perigo. Logo em seguida, ela dispara uma resposta hormonal, liberando cortisol e adrenalina. E por fim, o corpo reage na hora, se preparando para lutar ou fugir. Tudo isso em frações de segundo. Mas olha, aqui vem a parte mais importante e cheia de esperança: a neuroplasticidade. O nosso cérebro não é uma estrutura fixa, engessada. Como o Dr. Aldelane Guimarães destaca, ele pode se reorganizar. Pensa nisso como se fosse criar um novo caminho numa floresta. Quanto mais a gente usa esse novo caminho, praticando a calma, por exemplo, mais largo e fácil ele fica. Enquanto isso, o antigo caminho da ansiedade vai se fechando por falta de uso. A gente pode sim treinar o cérebro para criar novas respostas. Tá bem? Então como a gente coloca isso em prática? Vamos explorar agora as técnicas e as mudanças de estilo de vida que nos ajudam a assumir o controle desse sistema de alarme. Uma ferramenta que parece simples, mas é extremamente poderosa, é a respiração diafragmática. Ao respirar de forma lenta e profunda, a gente ativa o sistema nervoso parasimpático, que é tipo freio de mão natural do corpo para a resposta de estresse. É um recado direto para o cérebro de que está tudo bem. Outra técnica muito boa é a de ancoragem 5-4-3-2-1. Ela funciona como um interruptor para aquele ciclo ansioso, trazendo a mente de volta dos pensamentos sobre o futuro para se conectar com o presente usando os 5 sentidos. É um exercício bem prático. Identificar 5 coisas para ver, 4 para tocar e assim por diante. Para construir uma resiliência a longo prazo, a gente precisa olhar para os pilares do nosso estilo de vida. O primeiro deles é a alimentação. Uma dieta equilibrada, rica em nutrientes que dão suporte para a saúde do cérebro, pode fazer uma diferença enorme na regulação do humor. O segundo pilar, e esse é absolutamente inegociável, é um sono de qualidade.
Dormir de 7 a 9 horas por noite é o momento em que o cérebro processa emoções e se reequilibra quimicamente. Se privar de sono é como tentar navegar uma tempestade com um barco furado. E o terceiro pilar é a atividade física regular. Ela funciona como um regulador emocional natural e muito potente. Libera endorfinas e ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o famoso hormônio do estresse, no nosso corpo. E tudo isso nos leva a um passo fundamental: entender quando e como procurar apoio profissional. E olha, isso é um ato de coragem e de autoconsciência. Embora essas técnicas de autogerenciamento sejam muito eficazes para casos mais leves, se os sintomas persistem por mais de 6 meses e começam a interferir na vida diária, isso é um sinal claro de que é hora de buscar uma avaliação profissional para ter um plano de tratamento adequado. A boa notícia é que existem várias opções de tratamento com eficácia comprovada. Elas vão desde a psicoterapia, como a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, que ajuda a gente a reestruturar padrões de pensamento, até a farmacoterapia com medicamentos indicados por um profissional e também terapias complementares que podem somar muito ao tratamento. Então, vamos resumir o que a gente aprendeu? Primeiro, que a ansiedade é uma resposta natural. Segundo, que reconhecer os sintomas é o primeiro passo de todos. Vimos que existem ferramentas práticas que nos dão controle no momento da crise, enquanto mudanças no estilo de vida constroem resiliência a longo prazo. E o mais importante, buscar ajuda profissional não é fraqueza, é um grande sinal de força. E a mensagem final que fica desta análise é de profunda esperança e empoderamento. Como a citação nos lembra, o nosso cérebro pode mudar, a nossa mente tem uma capacidade incrível de resiliência e um futuro com mais equilíbrio é totalmente possível. O mais importante é confiar no processo e dar o primeiro passo.